A síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. No mundo inteiro, a cada minuto, nascem 18 bebês com problemas de formação, o que significa 9.800.000 crianças por ano. A síndrome de Down é, entre as síndromes genéticas, a que tem maior incidência. Hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down, a APAE São Paulo lança uma campanha para promover a inclusão educacional e também profissional. E nós recebemos em nosso estúdio a Ana Beatriz Leite, supervisora do Serviço de Defesa e Garantia dos Direitos da APAE São Paulo. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, prazer. Prazer é nosso, prazer em recebê-la. Quantas pessoas a APAE São Paulo atende? Então, a APAE de São Paulo, ela atende mais de 1.000 pessoas com síndrome de Down. E elas estão em vários serviços da organização, né? Na área de educação, socioeducação, na área de saúde, né? E assistência social também. Ana, como é que vai ser essa campanha que vocês estão lançando hoje? Isso, então a gente vai ter um encontro hoje, né? Agora à tarde, né? Para que a gente possa divulgar mais o assunto, né? E possa estar aí mais envolvida com o tema. Quais os avanços nos últimos anos com relação à inclusão dessas pessoas, Ana? Então, nos últimos anos, a gente tem percebido que as pessoas cada vez mais, acho que iniciou aí um pouco com essa questão das pessoas com deficiência estarem inseridas na escola, né, em escola regular, mas contudo, hoje a gente percebe um grande número de pessoas que estão em todas as áreas, né? Hoje a gente vê que as pessoas estão no trabalho e na vida social em geral. As escolas, elas atendem às necessidades dessas pessoas? Os professores estão preparados para atender essas pessoas, na sua opinião? Então, na minha opinião, a gente está passando por um processo ainda de mudança, né? A gente pegou um período onde as pessoas com síndrome de Down ficavam mais, né, em casa, né? Hoje elas cada vez mais estão assumindo esse status de estar na vida social. E dessa maneira, a gente percebe que a sociedade também e os profissionais que atuam nas escolas também estão aprendendo a direcionar esse trabalho, né? Então eu acho que é uma mudança mais atitudinal também, na perspectiva de né, que a gente talvez não veja. Esse processo é histórico, então a gente possivelmente vai ver os avanços daqui a alguns anos, mas a gente tem que começar agora. Então os profissionais cada vez mais estão recebendo formação para poder lidar com as pessoas que têm a síndrome de Down. Mas já melhorou? Sim, sim. Já há avanços? Sim, muitos. Quão palpáveis são esses avanços? Bastante significativo. Hoje no cotidiano do dia a dia a gente já tem experimentado dialogar com essas pessoas, né? Que antigamente ficavam em casa, né? Então hoje a convivência com eles é maior. Então a gente nesse decorrer a gente tem percebido que a sociedade está aprendendo também com isso, né? A sociedade está mais flexível, mais sensível a isso. Sim, com certeza. Mas ainda existe muito preconceito? Então, eu acredito que exista sim ainda muito preconceito. A gente tem situações, né, que a gente evidencia na APAE de São Paulo em relação ao preconceito. A questão da discriminação é grande, mas eu entendo ainda, né, que é uma questão ainda que a sociedade ela está se educando para de fato poder compreender como lidar com essas situações. Então, eu acho que tem uma questão mais de viés educativo, né, do que uma questão só de preconceito. Então, conforme a sociedade vai tomando maior consciência, né, que essas pessoas estão no dia a dia, eu acho que isso vai facilitando, sim, né, esse cotidiano. Então, eu acho que é basicamente isso. A APAE, ela tem muitos casos, muitas ações com relação ao preconceito? Como que é isso? Nós temos vários casos que Mas que tipo de casos são esses, por exemplo? Então, nós temos demandas, né, denúncias, né, de situações de preconceito e discriminação. Então, muitas vezes a gente tem que, acho que, trabalhar para verificar o que de fato é preconceito e discriminação e o que de fato são situações
que acabam recorrendo numa ação judicial. Então, muitas vezes a gente faz ações mais educativas do que penalizadoras, né? Porque o trabalho da APAI de São Paulo, ele não está nesse viés de assumir, por mais que a gente trabalha na garantia de direitos, o nosso viés não é penalizador, ele é educativo. Sim, né? agora eu queria... A APAI não é um organismo que atende exclusivamente casos de síndrome de Down. Então. Quais são os outros casos que vocês atendem? Que outras dificuldades cognitivas ou deficiências intelectuais são atendidas? Isso, a APAI de São Paulo atua com outras síndromes, né? Quais? Então, a síndrome de Asper e outras, muitas que a gente tem, né? E principalmente no universo da deficiência intelectual. Autismo também? Não, o autismo nós não A síndrome de Asper é aquela que o Messi teve, não é? Isso. Que ficou conhecida mundialmente pelo relato do próprio Messi, melhor jogador do mundo muitas vezes, e ficou muito conhecido e muito associado a ele. Sim. É essa. Tá, eu queria fazer uma pergunta para você sobre uma questão semântica que a Adriana abordou aí com você tangencialmente. O termo portador de síndrome de Down, essa palavra portador, como se usa a palavra portador de RG, portador de passaporte, portador de CPF. Esse termo é um termo errado, equivocado, politicamente incorreto? Isso, então, ele foi um termo que num período da sociedade ele foi usado, né? Mas nesse momento atual da sociedade, onde a gente vem, de fato, evocando a questão da inclusão da pessoa com deficiência, a gente vem tratando uma outra terminologia, porque ele não porta, de fato, a síndrome de Down, né? Ele não porta a deficiência, né? Ele não carrega isso. É uma característica da pessoa, a síndrome. Qual que é a forma correta, então? É pessoa com deficiência. Pessoa né? com deficiência. Pessoa com deficiência e, no caso da especificidade da APAI de São Paulo, é a deficiência intelectual. Tá, há alguns anos, uma campanha na televisão, foi uma campanha que lutou muito por essa bandeira que você trouxe. Você falou para a Adriana que hoje à tarde vocês vão ter um encontro para o lançamento da campanha, para anunciar os objetivos, para fixar claramente as diretrizes dessa campanha. E há alguns anos, uma campanha foi feita com esse objetivo de inclusão, inclusive com um comercial que ficou muito famoso, que gerou muita repercussão nesse combate ao preconceito, que é um comercial que a gente vai, apesar da idade, apesar de não ser algo recente, reproduzir agora. Dia Internacional da Síndrome de Down, um belíssimo comercial, ele trouxe realmente os resultados esperados, ele foi um agente capaz de mobilizar
quem tinha preconceito para se rever? Eu acredito que sim, Wagner. Acho que toda a campanha ela vem contribuir mesmo para a reflexão da sociedade, para uma mudança de postura. Então, eu entendo que não só essa, mas todas as campanhas feitas pela APAE de São Paulo, ela vem viabilizar de fato esse olhar sobre a pessoa com deficiência, né, para que ela esteja de fato, né, ao alcance de todos. Autoobservação, reflexão. Né, o meu papel no cenário social. Com certeza, é isso mesmo. Ana, para finalizar a nossa entrevista, qual que é o maior obstáculo no processo de luta pela inclusão da pessoa que tem síndrome de Down? Olha, eu acredito que de fato é reconhecer o potencial dessas pessoas. Então, eu acho que se a sociedade estiver claro o potencial dessas pessoas, eu acho que a gente vai construir, né, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Né? Então, eu acho que é basicamente isso, é vencer todas essas barreiras atitudinais, né? Para que a gente possa realmente aí construir uma sociedade, né? Onde todas essas pessoas possam ter seus direitos garantidos, né? E viver nesse contingente aí com os demais, né? Nós conversamos assim com a Ana Beatriz Leite, supervisora de serviço jurídico e social da APAE. A APAE que vai lançar uma nova campanha, uma diretriz de inclusão educacional, inclusão profissional, combate ao preconceito. Aliás, tem um estudo muito interessante que mostra que a criança que estuda em escola regular... Isso, nós temos nesse estudo, né, feito pela APAE de São Paulo, né, e até dirigido aí à Folha, ele vem trazer a Política Nacional de Educação, reafirmando, contudo, a questão da importância dessas pessoas estarem inseridas em rede regular de ensino, né, não em escolas especiais. A criança que tem síndrome de Down e está na rede regular de ensino tem um desempenho melhor do que aquela que está numa escola especial. Isso, dentro da nossa pesquisa, por conta do serviço que nós temos, que é o atendimento educacional especializado, né, que são apoios, né, para que de fato essas crianças, né, e jovens possam assumir esse diálogo, né, essa atuação na rede regular de ensino. Então, o atendimento propicia apoios para contribuir nesse processo. E viabilizando isso, de fato, a gente consegue perceber através da nossa pesquisa que essas crianças que estão no atendimento e estão na rede regular de ensino, elas têm um desenvolvimento bastante significativo. Ana Beatriz Leite, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Parabéns pela iniciativa da APAE. A gente torce para que o preconceito seja cada dia menor. Menor, com certeza. Tá? Obrigado. Obrigada.